estabelece um movimento contrário, permitindo que Jesus penetre no seu território. Olha para o teu irmão e diga assim: nunca Jesus vai entrar para perder. Eu não sei se você entende. Vou dizer de novo: nunca, fala nunca, Jesus vai entrar para perder. Fala nunca Jesus vai entrar para envergonhar. Nunca Jesus vai entrar para expor. Jesus vai entrar para libertar. Jesus vai entrar para confrontar. Jesus vai entrar para salvar. E eu quero crer que Jesus está entrando hoje na tua casa. Quando eles pensam que estão vindo com a farinha, Jesus já está vindo com o angu. Já comeu. Segue depois atentamente, depois você vai entender isso, mas eu quero me ater ao contexto que lemos. Eu acho interessante. Primeiro entendemos que esse homem era um fariseu, fazia parte da religião dos fariseus. Nós vamos entender isso daqui a pouco na luz da revelação do texto. Eu só estou aqui de uma maneira literária, passando um pouquinho das informações acerca destes personagens. Quem era o segundo personagem? Porque se você ler a Bíblia, você vai entender que e ajuntando-se uma grande multidão, vindo ter com ele gente de todas as cidades. Eu estou aqui no capítulo 8. É o ventilador na minha vida. E rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele. O clamor desse homem foi: hoje eu pego Jesus. Quem é Jesus? Se eu perguntasse para você, quem é Jesus? Quem você me diria que ele é? Preste bem atenção, que esse fariseu vinha com as suas artimanhas para tentar parar Jesus. Esse fariseu armou uma cilada para tentar contradizer a vontade do Deus Todo-Poderoso. Esse fariseu até armou uma situação para tentar parar a palavra de Deus. Mas quem é Jesus? O outro personagem, Jesus, que aparece aqui na narração, é uma espécie de imã, que por onde passa faz as pessoas se ajuntarem, que aonde chega todo mundo quer ouvir ele falar, que quando abre a sua boca todo mundo fica em silêncio para o ouvir, porque sabe que quando ele fala alguma coisa acontece. Ele não fala como a maioria de muitos que estão por aí, que fala e não produz nada no mundo espiritual. Uma certa vez ele olhou para a figueira e disse: maldita seja, e no mesmo instante a figueira secou. É desse homem que eu estou falando. Aparece Jesus, o fariseu e a pecadora. Diga comigo: Jesus. Fala: a pecadora e o fariseu. Quem é Jesus? Ele é o centro dessa história. Ele é o centro dessa história. Ele é o motivo que declara a vinda inusitada desta mulher até aquele recinto. Pois a Bíblia diz que a mulher ouviu que Jesus estava na casa do fariseu. Ela, olha irmão, isso aqui é forte demais. Aonde Jesus chega, pode ter certeza, o pecador vai chegar. Aonde Jesus chega, e não tem como os fariseus bloquear, porque ele é o autor da vida, e quando ele quer perdoar, ele perdoa. Meu irmão, essa mulher passava constantemente na frente da casa dos fariseus. Ela podia entrar? Porque o seu pecado lhe acusava. Mas naquele dia, Jesus estava na casa. Jesus decidiu entrar lá. E ela, eu imagino que quando ela ouviu, ela falou: é hoje. Hoje eu sou liberta. Hoje eles não vão me acusar, porque eu sei que ele é advogado fiel. Eu não sei se você está entendendo o que o texto está dizendo aqui. Quem é ele, querido? É aquele que quando chega, muda situações. E quando ele chega, tem alguém te acusando, ele advoga a tua causa. Jesus não julga apenas pelos fatos, mas ele possibilita a transformação. Fala, ele possibilita a transformação.
Vou começar a dar um conselho para você. Olhe para o teu irmão e fala: não julgue se você não pode possibilitar a transformação. Sabe quem tem poder para julgar? Quem tem poder para mudar. Sabe? Quem que adianta você julgar se você não tem poder para transformar a vida da pessoa? Sabe o que vai acontecer? Você vai colocar mais carga em cima dela. E é por isso que a Bíblia diz assim: vós, fariseus hipócritas, que tornam o pecador 2 vezes digno do inferno, vocês não têm autoridade para transformar a vida dele, mas eu tenho. Você está entendendo isso aí, irmão? Fala, irmão, antes de julgar, faz uma análise. Se pelo menos você morreu na cruz, faça outra análise. Quantos milagres você viu a sua mão realizar? Faça outra análise. Quantos mortos você viu ressuscitar? Faça uma outra análise. Vê se você já morreu e ressuscitou. Será que, irmão, esse tem autoridade para julgar? Você está entendendo isso aí? Não, é tudo pela graça, querido. É analisando o texto que está aqui. É a análise do texto. É a Bíblia. Quem é ele? Ele sabe ser profeta. E outro, ele não se preocupa com a situação que todo mundo se preocupa. Ele se preocupa de fato com o que se deve se preocupar. A outra personagem que é inanimada é a pecadora. Quem é essa mulher? Uma personagem, o terceiro evangelho é aquele que guarda, querido, mais relatos. E são 4 evangelhos. Por que 4 evangelhos? Porque são 4 óticas diferentes. Lucas é conhecido como um colecionador, um coletor de informações. Saiu buscando, mas como aconteceu? Vem cá, fala um pouquinho, como foi isso, como foi aquilo. E é interessante que o evangelho de Lucas é conhecido como a perfeição, porque é tudo colocadinho no seu lugar. E Lucas é ele que dá mais exemplo de mulheres que tiveram experiência com Jesus na Bíblia Sagrada. Por exemplo, Maria, ou melhor, Isabel, no capítulo 1 do verso 5 ao verso 25, Maria, no capítulo 1 do verso 26 ao verso 56, Ana, no capítulo 2 do verso 36 ao verso 38, a viúva de Naim, que é a continuação, logo depois da viúva de Naim, vem esse acontecimento aqui, está no capítulo 7, do verso 11 ao verso 17, Maria Madalena, Joana, Susana e outras tantas mulheres que seguiam a Jesus, está lá no capítulo 8, do verso 1 ao verso 3, Marta e Maria, que está no capítulo 10, do verso 38 ao verso 42, a mulher encurvada, capítulo 13, do verso 10 ao verso 17, a mulher que procurava por uma moeda perdida, capítulo 15, a viúva insistente, que está no capítulo 18, e as mulheres de Jerusalém, que choravam atrás da cruz, no capítulo 23. Lucas faz uma análise de tudo, ele vai colhendo e falando: então aconteceu isso aqui, aquela mulher fez isso, aquela outra mulher fez isso. Não confunda essa pecadora com Maria, irmã de Lázaro. Essa mulher aqui não tem nada a ver com as outras mulheres que aparecem na Bíblia. Essa mulher aqui é um fato totalmente diferente. É que Jesus entrou várias vezes na casa dos fariseus. E o detalhe é que Jesus, o texto está dizendo que Jesus fez isso aqui. Eu não vou conseguir. Aqui, se o irmão me perdoa, as mesas eram baixas em Israel, não eram mesas altas. Jesus fez isso aqui, reclinou e deitou e estava esperando. Segundo o original está escrito que foi com a mão esquerda, e ele está esperando alguém vir lavar os seus pés, e ninguém vem. Naquela época era costume das povos, do povo, melhor, das povos é terrível, mas dos povos daquele lugar deitarem almofadas. E a Bíblia diz que Jesus, fala Jesus, fala Jesus, ficou na cabeceira. Fala na cabeceira. Eu acho interessante isso aqui. Eu começo a preparar agora dizendo: você, será que é uma pecadora?
ou tem o caráter de Simão? Vamos analisar o texto. Não foi Jesus que decidiu entrar. Jesus é educado. Jesus não entra onde ele não é convidado. Por isso que se você não convidar ele para a tua casa, ele não vai. Se você não convidar ele para o teu casamento, ele não vai. Se, ó, meu irmão, uma moça chegou para mim e me disse assim: pastor, eu não levo meu namorado para a igreja. Eu falei, por quê? Porque ele não gosta da igreja. Eu falei, mas você leva Jesus para ele? Eu não posso nem falar. Eu falei, não tem problema, Jesus nunca lá vai entrar. Quem tem vergonha de Jesus, não tem a presença de Jesus. Apocalipse está dizendo que Jesus não arromba a porta. Capítulo 3, o verso 20, está escrito assim: eis que estou lá, e se alguém me deixar entrar, eu vou entrar. Não adianta, Jesus não vai entrar se você não quer que ele entre. Só que tem um detalhe, fala, o que, pastor? Jesus, quando entra, ele não suporta mentira. Jesus, quando entra, não suporta trapaça. Você pensa que ele vai apoiar o pecado? Jesus não. Ele veio para libertar o pecador. Vou dizer não. Jesus veio para libertar o pecador. Você acha que ele vai chegar e deixar você no pecado? Você está entendendo isso aí ou não? Se você está entendendo, dá glória a Deus. Jesus foi convidado. Aí eu faço uma pergunta: quem aqui já convidou Jesus para ir para casa? Posso fazer uma pergunta? Se eu posso, diga amém. Que lugar à mesa da sua vida Jesus tem sido colocado? Esse fariseu quis dar um lugar de destaque para Jesus. Mas eu acho interessante, porque ele mesmo é Pedro. Ele é mais um participante que ocupa a cabeceira da tua mesa? Ou será que você tem Jesus somente como um passatempo? Que compromisso você tem com Cristo? Aleluia, Jesus. Está me compreendendo aqui? Dá glória a Deus, irmão. É tudo pela graça. Muitas vezes fazemos como o fariseu fez com Cristo. O que, pastor? Condenamos a liderança por alguma coisa que não deu certo, por alguma coisa que deixou de ser feita segundo o que você acha que deve fazer, mas não fazemos nada para ajudar. Não movemos uma palha para mudar. Os pés estavam sujos. E quem é como fariseus não estão preocupados com os pés, está preocupado com quem vai lavar os pés. Eu vou falar, irmão, uma vez tinha uma irmã que fazia uma tradução aqui e ela tinha um problema. Eu dizia: se Jesus te perdoa, quem sou eu para te acusar? Faça a tradução. Se levantou um batalhão de gente que não fazia nada para dizer: não é possível, deixa ela lavar os pés de Jesus, irmão. Uma coisa é certa, fala uma coisa certa. Com quem você se parece? Com Maria ou com Simão? A obra de Cristo é como os pés, que a Bíblia diz: conformosos são os pés daqueles que anunciam as boas notícias. Quem aqui anuncia a boa notícia? Dá uma glória a Deus aí, irmão. Quando não fazemos aquilo que Deus espera de nós, não te preocupa. Jesus levanta outro que aos teus olhos jamais teria condição de fazer o que você possivelmente poderia fazer. A ótica de Jesus não é como a tua ótica. Você olha e diz: é pecador. Jesus disse: mas o meu sangue tem poder para purificar-lhe de todo pecado. Quem está entendendo isso aí? Diga glória a Deus. Não é bem alto, por favor. Forte demais. Aquele homem havia recebido Cristo em sua casa, mas ele não tinha compromisso nenhum com a sua visita.
Jesus começa a dizer isso. Quando não temos compromisso com Cristo, podemos muitas vezes atrapalhar a obra de Deus com as nossas axiologias, manias, bobologia. Não, meu irmão, fica na presença de Deus. Todos no corpo foram chamados para uma tarefa. Quem aqui foi dar uma glória a Deus aí, irmão? Você é um comprometido com a sua igreja? É fácil descobrir 3 passos para de fato ser alguém comprometido com a sua igreja, ou ser um evangelista. Que as pessoas hoje não incorporam os ministérios que foram ortogados por Jesus. Primeira coisa, não fale mal da sua igreja. Segunda coisa, dê um bom testemunho, é uma boa reputação. E terceira, convide alguém para ir à igreja. Se não sabia avaliar coisas, e de fato, de uma forma correta, mas não conseguia aplicar aquilo à sua vida, é o tudo pela graça. Eu preciso que você entenda que a graça custou muito caro. Você está sentado aí, o teu nome está escrito no livro, foi de graça. Não, meu filho, custou a vida do Filho de Deus. Nada é de graça. Fala, nada é de graça. Pastor, mas a salvação custou muito caro. E a minha vida, a Bíblia diz que não foi com ouro, nem com prata que você foi comprado. Isso tudo é coisa que perece. E eu já vou dar recado agora aqui. Ah, irmão, se você entender isso, fala assim pro teu irmão. A Bíblia diz que Deus é o dono. Vou dizer de novo. A Bíblia diz, fala, a Bíblia diz que Deus é o dono do ouro e da prata. Por que você fica correndo atrás do mundo? Ele é o dono, ele é o dono, ele é o dono. Você está entendendo aí? Diga glória a Deus, irmão. Que eu vou fazer a minha maneira. Não conseguia ver que aquela exortação era para ele. Era ele que se enquadrava dentro dessa situação. Muitas vezes achamos que a palavra é para o irmão que está ao lado, mas aqueles que realmente querem avançar no reino de Deus seguram a palavra e dizem: eu preciso mudar. E muitas vezes fala por situações para ver se há arrependimento. Jesus fala: eu quero ver se tem arrependimento. A Bíblia diz que essa mulher chega sem ninguém perceber. Olha o teu irmão, fala: tem pessoas que você não percebeu, mas está adorando Jesus faz tempo. Ah, não sei se você está entendendo, irmão. Não, mas é pecadora, mas conseguiu chamar a atenção de Jesus. É pecador, você não tem? Eu não tenho? O fariseu julga a Jesus, depois Jesus lhe mostra qual era a avaliação que ele tinha sobre a vida daquele fariseu. Essa avaliação foi feita no tempo real. Melhor. Pergunta para mim, por que melhor? Imagine se ela fosse feita na eternidade. Olha para o teu irmão e fala: existe culto que Deus está avaliando a tua vida. Existe culto que Deus está avaliando o teu coração. Ele está avaliando as tuas atitudes, porque ainda dá tempo. Ainda dá tempo. Eu não sei se você está entendendo, querido. Olha o teu irmão e fala: ainda dá tempo, ainda dá tempo. Olha só, Jesus muitas vezes utiliza o discernimento de espírito para enfrentar as situações. Quantas vezes eu chego na igreja e eu penso que eu estou certo, sobe um irmão e começa a falar, eu falo: ah, Jesus, eu entendi. Sobe outro e começa a dizer, eu falo: ah, Jesus, eu entendi. É isso que o Senhor quer, então glórias ao teu soberano e poderoso nome. O problema é quando a gente entra na igreja, Jesus começa a falar no altar e a gente endurece o coração. E o escritor aos Hebreus disse: quando ouvir a voz do Senhor, o teu Deus, não endureçais os vossos corações. Deus está falando com alguém aqui, irmão. Atitudes que demonstram que essa mulher tinha amor sem palavras. Não adianta ter palavras, tem que ter atitude. Primeiro, esse amor vinha de um coração
que muito devia, e por isso estava arrependido, mas Ele pagou por mim. Eu venho agora à igreja arrependido. Eu venho agora à igreja levantar as mãos e dizer: como o Senhor é bom. O meu pecado era muito grande, ai, a minha dívida era muito grande, mas o Senhor decidiu rasgar a minha cédula pecaminosa, escrever o meu nome na minha mão. Eu não sei como você tem isso, irmão. Quando você entender isso, o teu motivo de vir à igreja será outro. Você vai ver os bancos da igreja ficarem lotados em todo o mundo. Você vai ver as igrejas ficar repletas quando essa consciência descer. Quando essa consciência... Eu já começo a ver, querido, pelos olhos da fé, milhares e milhares de jovens entendendo isso, milhares de famílias entendendo isso, que eu não sou digno, mas Ele pagou, é a graça. Eu não merecia, mas Ele fez, é a graça. Segunda coisa, ela cria que podia encontrar perdão. Ela cria que podia encontrar perdão. A prova era a sua oferta preciosa. Que oferta preciosa. Ela decide chegar num ambiente que Jesus foi convidado e não foi honrado. O evangelista Rodrigo falou de honra aqui. Quantas vezes convidamos Jesus e não o honramos? A Bíblia diz, querido, que Jesus entra na casa. Nós não estamos falando de uma civilização como a nossa, dos nossos dias, aonde tem ônibus, asfalto, usamos sapato fechado. Nós estamos falando de uma outra geração, aonde as ruas eram de terra, sol causticante, sandálias de couro, não tinha carro, eram caminhos, e a poeira era grande. Quando chovia naquele lugar era maravilha, mas o calor era tanto. Quem aqui já morou na roça? Quando tem muito sol, você anda um pouquinho, o que acontece na rua de barro? O poeirão sobe. Assim diz o Talmudim, que os discípulos do seu discipulador, quando ele está atrás, ele carrega toda a poeira que levanta dos pés do seu discipulador. E a história vai dizer que toda vez que alguém convidava alguém para ir à sua casa, ele tinha que saber honrar. Primeiro, lavando os seus pés, tirando a poeira dos seus pés. Segundo, ósculos. Fala ósculos. Fala ósculos. Fala ósculos. Irmão, dar um beijo hoje é ofensa. Vamos ler a Bíblia. Vamos ler. Jesus começa a analisar e começa a perceber que quem está errado nessa história não é o pecador. Olha o que diz a Bíblia. Preste bem atenção. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vê tu esta mulher? Verso de número 44. Preste bem atenção. Entrei à tua casa e tu não me deste água para lavar os pés. Jesus olhou para ele e falou: você é um fariseu que gosta de zelar pela lei, mas não gosta de cumpri-la. Você desonrou a tua própria fé. Você desonrou o seu estatuto. Não adianta falar que tem que fazer. Segunda coisa, preste bem atenção. Entrei à tua casa e não me deste água para os pés, mas esta rogou, olha o que está escrito: regou-me os pés com as suas lágrimas. Olha para o teu irmão e diga assim: quando você não quiser, Jesus vai levantar alguém que tem muita lágrima para lavar os seus pés. Muita. Eu quero crer que essa pessoa está aqui hoje. Começou a chorar. Segunda coisa, e me enxugou os pés com os seus, fala, vaidade, com a sua vaidade, com a sua honra. Ela me enxugou os pés. Ela pegou a sua honra, a sua vaidade, e disse: ela é tão pequena, tão insignificante perto daquilo que o Senhor
Olha só, terceira coisa. Não me deste ósculos. Tu não me respeitou, rapaz. Mas essa mulher, ela não está beijando meu rosto. Eu te dei a oportunidade de você me dar um balde. Você não precisava lavar os meus pés. Era só você me trazer a água. Eu tenho uns discípulos aqui que estão comigo. Alguém iria fazer. Tu não me honrou, tu não me respeitou. Essa mulher não para de beijar. E detalhe, com os seus cabelos ela está dizendo que eu sou digno da adoração dela. E você não me respeitou. Sequer me deu um beijo santo. Diga comigo, beijo de Judas. A igreja está cheia do beijo de Judas. Diga comigo assim: porém, se tem beijo de Judas, tem abraço de João. Tem a valentia de Pedro. Eu não sei se você está entendendo, irmão. Tem a presença do Cordeiro andando no meio, dizendo: não te preocupe, fica firme. Vou terminar. Estou quase terminando. Olha só, preste bem atenção. E a última coisa ele disse assim: tu não me ungiu a cabeça com óleo. Os cabelos em Israel eram grandes. Isso era uma maneira, nós estamos falando de 2000 anos atrás. A barba era grande. Uma maneira de ver se um homem era honrado era ver o tamanho da sua barba. Vai lá em Israel e você vai ver os judeus com barba aqui amarrada, cabelos com trança. Jesus tinha o cabelo grande, os discípulos tinham o cabelo grande, todos tinham o cabelo grande. Era normal naquela época, barba grande. E toda vez que eles andavam, o sol batia no cabelo, ressecando o cabelo. E eles descobriram uma maneira de hidratar e cuidar da honra do homem. Deita óleo sobre a cabeça dele. Ai, Salmo de número 23. O Senhor é o meu pastor. De nada eu tenho falta. Você pode pôr para mim? Você pode pôr? Preste bem atenção. Deus está consolando alguém aqui nesta noite, irmão. Deus está falando com alguém aqui nesta noite. Põe para mim o Salmo 23. Vamos ler juntos. Preste bem atenção. Uma tipologia de Jesus é Davi. Sabe quantas vezes a angústia bate porque você se sente só? Conversei com um homem essa semana que tem 40 anos de fé, 30 anos pastor presidente, se ocupa de um dos movimentos maiores da França. São 5.000 igrejas. E ele foi na minha casa, nós começamos a tomar café. E eu olhei para ele e falei assim: rapaz, às vezes você já se sentiu só? Ele falou: muitas vezes, ainda hoje me sinto só. E eu falei: o que é isso? Ele disse: o peso da revelação. Quantas vezes Deus te entrega algo tão profundo e parece que as pessoas não conseguem entender, você se sente só. Ele olhou para mim e falou: tenho 40 anos de ministério, 30 anos como pastor presidente, e todo dia eu falo: será que eles entenderam? Será que eles, meu Deus do céu? Jesus se sentiu só. Davi se sentiu só, e quando se sentiu só disse: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em pastos verdejantes, guia-me mansamente a águas tranquilas. Ele me honra. Detalhe: refrigera a minha, guia-me nas veredas da justiça por amor do seu. Olha o teu irmão, fala assim: Jesus quer te guiar porque Ele ama o nome dele. Ele é verdade, Ele vai na tua frente, irmão. Não sei se você está entendendo. Continua. Ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, ainda que um acidente aconteça, ainda que a bala perdida tente te atingir, não tema, porque o Senhor está contigo lá. Eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consola. Continua. Preparas uma mesa para mim, ou perante mim na presença dos meus. Olha só, na presença dos meus. Convidaram Jesus para comer. Convidaram Jesus para comer. Detalhe, olha o que ele diz: unge com óleo a minha cabeça e o meu cálice transborda. Convidaram você para comer, usaram de traição, não te honrar, não te preocupa. Deus vai levantar alguém que vai te honrar.
vezes você pensa que aquele que vai te honrar vai chegar no cavalo alado. Jesus vai pegar o mendigo. E o mendigo tem um tesouro que aquele que você pensa que tem, não tem nada comparado ao que o mendigo tem. Não sei se você está recebendo a palavra. Quem está recebendo aí, então glória a Deus aí, irmão. A honra vai chegar na tua vida. A honra de Deus vai chegar na tua vida. Só que Deus não vai usar aqueles que você pensa que Ele vai usar. Deus vai confundir para dizer que Ele é Deus. Suas lágrimas lavaram os pés de Jesus, demonstrando a sua gratidão. Quantas vezes você chora por dia na presença de Deus? Eu não sei você, mas às vezes eu acho que eu sou louco. Às vezes eu estou no carro, dirigindo, que é uma correria, quem anda comigo sabe. Eu não tenho tempo a perder. O meu tempo é valioso. Porque eu estou desenvolvendo, desbravando uma grande obra. E coisa grande precisa de grande investimento. E o maior investimento é o tempo. Então é todo o tempo analisando para não ter erros, calculando, porque ninguém pode construir uma casa sem antes ter criado a estrutura dela. E às vezes eu estou no carro, correria tanto, pastor, ora por mim, oro. Na outra 5 minutos, ora, estou orando. E às vezes não dá tempo, porque eu estou dirigindo. Pastor, o senhor, claro, recebe a mensagem, vou orar. Aí depois eu faço uma autoanálise. Falo, Jesus, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pedidos de oração. Aí eu começo a analisar a vida das pessoas. Irmão, me dá uma angústia. Só que quando eu olho para ele, a angústia se transforma em gozo. Porque eu digo, Senhor, o Senhor já pagou, é verdade. Aí eu começo a falar língua estranha, a chorar ao mesmo tempo. E é a presença de Deus no carro. E é glória para cima, e é glória que desce. Eu não sei, meu irmão, não sei se você entende isso, querido. Mas é grato. É gratidão. Seja grato pelo que Ele já fez por você. E adore a Ele pelo aquilo que Ele é. Essa mulher adorou porque ela entendeu quem Ele era. Você está entendendo isso? Diga amém. Você está entendendo? Deus vai te dar uma grande vitória. Deus vai te dar uma grande vitória. O nome de Jesus vai ser glorificado. Você vai saber que Deus te conhece. Só que Deus tem os seus caminhos. Os fariseus às vezes te convidam e te colocam na beira. E depois ficam razoando entre si. Mas Jesus viu. Jesus vai te honrar. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Olha para o teu irmão e fala assim: enquanto, profetiza aí na vida dele. Enquanto os fariseus só têm óleo para ungir você, existem umas pecadoras aí que tem bálsamo. Você está entendendo? Vai além do azeite. Fala, bálsamo é usado para curar as feridas. Porque tem gente que está sofrendo na igreja pela falta de honra, porque não derramaram azeite sobre a sua cabeça. Mas não te preocupa, Jesus é o bálsamo de Gileade. Ele vai descer sobre a tua vida. Jesus pediu tão pouco a Simão e não recebeu nada. Ele não pediu nada a essa mulher. O que ele pediu a ela? Nada. E recebeu o reconhecimento de que era o Salvador. A mesma oportunidade
e 2 atitudes. É o que nós vemos. Sabe o que eu entendo com isso? Pergunta para mim o quê? Existem 2 tipos de pessoas na igreja. Aqueles que honram a Jesus e aqueles que desonram a Jesus. Existem fariseus dentro da igreja que não dá honra a quem de fato merece honra. Mas existe aquelas pecadoras que estão dentro da igreja, aqueles pecadores, e é por eles que Jesus morreu, foi para eles que Jesus veio, para aqueles que a pessoa olha e fala assim, esse aí não tem condição de nada, pobrinho, tadinho dele, tadinho para você, para Jesus ele é filho de Deus. Coitado, não sabe discernir nada, você que não sabe discernir, porque se você soubesse discernir, você estava fazendo o que ele está fazendo, você estava fazendo o que ela está fazendo. Eles vêm adorar, eles vêm glorificar, eles vêm agradecer. Quem está entendendo isso aí, diga glória a Deus. Quem veio aqui com esse objetivo hoje, levanta a sua mão, dá glória a Deus aí, irmão. Aí eu pergunto para vocês, coloque de pé. E você? Faz o dedinho do profeta. E você? Vai fazer como Simão? Ou vai fazer como a pecadora? Eu quero orar com você. Em nome de Cristo Jesus.